Escola Iniciática Umbanda Crística. Fé, esperança, caridade. Aula 3. O que é a Umbanda Crística? Os postulados da Umbanda. Proferidos umbandistas. Saravá, irmãs e irmãos. Dando continuidade ao nosso curso, nesta aula número 3, hoje teremos contato com diversos conceitos e conhecimentos que vão nos ajudar com referenciais e também a nos identificarmos e nos percebermos como umbandistas crísticos. Para isso, vamos começar revisitando o conceito do que é ser crístico. Em cima desse pilar, então, vamos dar continuidade, conhecendo as características que qualificam positivamente um umbandista crístico. Feito isso, nós teremos então capacidade de aprendermos como podemos identificar ensinamentos que são pautados pela sabedoria divina. Isso vai ser muito útil no nosso processo de aprendizagem para sabermos discernir aqueles conhecimentos que são verdadeiramente de origem divina. Em seguida, nós vamos ter, afinal, a descoberta de qual é a melhor religião. Também vamos ver 14 preceitos budistas que são muito úteis para o processo de reforma íntima, o processo de desenvolvimento, o processo de amadurecimento pessoal de todo umbandista crístico. E ao final, teremos então condição de aprender a avaliar quando estamos fazendo, quando percorremos um bom caminho para nos tornarmos umbandistas crísticos. Vamos começar? Pois relembremos Ramatiz. Ramatiz nos explica que crístico é sinônimo de amor universal, sem qualquer tipo de conflito ou divergência de natureza religiosa, racial, doutrinária ou social. É o amor divino que vai transbordar através dos seres humanos, acima de qualquer interesse ou convicção pessoal. Então, se dizer crístico é se dizer adepto do amor universal. É diferente, por exemplo, de se intitular cristão. Cristão, aquele que é o seguidor de Jesus, apenas se identificando como um adepto do cristianismo. Daí a gente dizer que se declara como um bandista crístico, isso vai implicar que o que a gente vai seguir tem que estar pautado nos ensinamentos de natureza crística. A gente vai também se pautar nos ensinamentos contidos na codificação kardeciana, conhecimento esse que foi trazido pelos Espíritos. E também, não menos importante, observar as orientações contidas nos Evangelhos, sem a nossa opinião pessoal por cima, sem achismo, sem imaginação, mas de forma a mais adequada e cristalina possível. Da mesma forma, as práticas, seja de doutrina, seja de ritualística, como um bandista crístico, elas devem ser sempre baseadas na razão e no bom senso. Moderação, equilíbrio, sem excessos. Pois então, como umbandistas crísticos, somos pautados, como acabamos de ver, pelos ensinamentos crísticos, os ensinamentos orientados ao amor universal. Mas será que todo ensinamento com o qual tivermos contato pode ser considerado como vindo, como pautado pela sabedoria divina? Para responder essa pergunta, a gente pode contar com a explicação importantíssima dada por Siddhartha Gautama, o Buda,
Ele nos explica que o conhecimento que nós travarmos contato deve ser sempre submetido à nossa consciência. Devemos analisar com a nossa razão. E só então, se for consoante, se fizer sentido, então daí podemos agir de acordo e intensamente com esse ensinamento, com esse conhecimento que recebemos. Ou seja, a gente não vai dar valor a um ensinamento, a um conhecimento, baseado em quem falou. A gente não vai valorizar porque foi alguém famoso ou alguém renomado que verteu aquele conhecimento. O que a gente vai fazer é sempre se ocupar do conteúdo, do que está sendo dito, do que é apresentado. Da mesma forma, a gente não vai sair repetindo tradições, mas sim sempre analisando, ouvindo a consciência novamente. A gente não vai ficar se iludindo, achando que a todo instante podemos estar sob inspiração divina, espiritual. Da mesma maneira também, a gente não deve acreditar simplesmente por uma questão de autoridade, ou seja, por autoridade de um mestre, de um líder, de um professor, mas sim se ocupar se aquilo que é dito vai de encontro à nossa consciência, se faz sentido. Por isso, sempre importante o exercício da razão, o exercício da reflexão, o exercício do bom senso, para isso nos guiar e nos ajudar a identificar quando ensinamentos são então de fato pautados pela sabedoria divina. Pois dando continuidade, então vemos o seguinte: hora de nos perguntarmos, existe a melhor religião? Existe seguramente. E aí, como consequência imediata, vem a pergunta: então qual é essa melhor religião? E aí a gente pode recorrer então a uma explicação brilhante dada pelo Dalai Lama ao teólogo brasileiro Leonardo Boff por ocasião de um evento em que eles estavam presentes e que o teólogo então fez essa pergunta ao Dalai Lama. Eis a resposta. Em suma, é aquela religião que nos transformar em criaturas melhores. Melhores por nós mesmos, melhores para nós mesmos. Ou seja, essa religião não tem nome, mas sim o efeito que ela nos causa é que interessa. Aquilo que ela promove de benefício, de crescimento, de amadurecimento. Onde houver tudo isso, então, podemos dizer que se está diante de uma melhor religião. Pois bem, a gente acabou então de ver e tomar contato com a ideia do que é a melhor religião, que caracteriza a melhor religião. Dessa forma, a gente tem que ser coerente então em nunca se esquecer de que não é a umbandista ou não é qualquer outra religião. Todas têm seu valor e todas merecem respeito. Todas estão dando a sua contribuição da melhor forma como conseguem ou compreendem. O que a gente tem que passar então a levar em conta é que, inseridos no contexto de amor universal, o crístico, como a gente relembrou lá com Ramatiz, a gente vai ter abertura para o conhecimento que é crístico, um ensinamento que é crístico, e ele pode ser de qualquer origem. A gente vai também vai se nortear pelo Evangelho e pela codificação de Kardec. Isso significa que esses 14 preceitos budistas que a gente vai ver agora, eles fazem sentido para nós. Com as devidas adaptações, eles fazem sentido para nós. A gente acabou também de ver
que a gente tem que pautar o valor dos ensinamentos observando se eles trazem a sabedoria divina embutida neles. Então, quer dizer, não importa quem tenha dito, de onde tenha vindo. A gente não acabou de ver isso? Então, por isso, dessa forma, faz todo sentido a gente tirar proveito, benefício desse conhecimento, esse ensinamento que veio através dos budistas. E o primeiro vai falar justamente para não idolatrar nenhum tipo de doutrina, teoria ou ideologia. É como se fosse o seguinte: as religiões, especialmente a umbandista, ela é um farol, é um referencial, é uma forma de orientação. Não é o mapa do caminho. Não é o mapa, e quando a gente fala o mapa do caminho, o que a gente entende? Que vai mostrar de onde sai, por onde passa e aonde vai chegar. Ou seja, ela não é absoluta. Ela está mostrando um caminho que a gente tem que percorrer. E é uma etapa que a gente vai percorrer. Então, nenhuma religião, nenhuma doutrina, nenhuma teoria contém tudo, é absoluta. Nenhuma. Da mesma forma, vale também, e é muito importante a gente conhecer o segundo preceito que nos desperta para o seguinte: conhecimento nenhum é imutável e nem é absoluto. Então, dessa forma, a gente admitindo isso, a gente sempre vai se permitir ter contato com outros pontos de vista, além de poder também experimentar a verdade não apenas em conceitos, saber a teoria, mas sobretudo na prática. E a prática passa por dialogar, passa por ouvir, porque através daí a gente vai poder fazer o quê? Amadurecer. Então é importante a gente não acreditar que tudo está pronto, é completo. Esse conhecimento ele pode ser passível de revisão, a gente a cada dia aprende, amadurece e vai ampliando o nosso modo de perceber e vivenciar. Então a gente estar aberto a isso é muito benéfico, vai fazer com que a gente cada dia cresça e progrida cada vez mais. O terceiro preceito budista, ele nos orienta a não forçar o conhecimento, a não impor a quem quer que seja, a crianças, adultos, ninguém, por meio nenhum, a acatar, aceitar forçosamente, obrigatoriamente, o ponto de vista nosso como indivíduo. Não vale usar a autoridade, ameaça, dinheiro, qualquer modo que seja, ou até mesmo através da educação. O que vai realmente servir, ser útil e lícito é a gente ajudar a quem quer que seja, principalmente a nós mesmos, a renunciarmos, a deixarmos de lado aquilo que já não faz sentido ou que nós não nos dávamos conta de que não é adequado, através de um pensamento, de um diálogo compassivo. Então, ter humildade, conseguir se colocar no lugar do próximo e, sobretudo, respeitar a condição e o momento dessa pessoa que, porventura, a gente venha a se dispor a ajudar, a esclarecer. Mas, novamente, jamais impondo, jamais forçando de qualquer forma que não seja através do diálogo e respeitando o tempo do próximo. Agora a gente vai ver o quarto item que fala a respeito da gente não evitar o sofrimento, né? Não fechar os olhos ao sofrimento que há no mundo e também ao próprio sofrimento. É importante a gente ter a consciência dele, isso nos faz humanos, é oportunidade de aprendizado e, sobretudo, de irmos em auxílio a quem precisar. Então, o exercício da consciência do sofrimento na nossa vida, na vida do mundo, não se trata de
a gente cultuar, se apegar, depositar o nosso foco e nos entristecer por causa do sofrimento, mas saber, não esquecer, não negligenciar de que ele existe. Essa é a ideia desse quarto preceito. E a forma da gente também ser solidário, apoiar quem esteja em sofrimento, é dedicando tempo, atenção, o contato pessoal, fazer uma visita, enfim, despender a nossa atenção em favor de quem a gente identificar, em quem nos procurar por motivo de sofrimento. Agora, o quinto item, o quinto preceito, ele é muito interessante, ele fala muito, tem muito a ver com o que a gente está experimentando no momento que é feita a gravação dessa aula, o tempo da pandemia do coronavírus. Porque justamente uma das coisas que muitas pessoas se deram conta por ocasião desses tempos de pandemia que atinge a todos, não é mesmo? Foi a questão do relativo valor do dinheiro, dos bens materiais. E o que tem a ver então com esse quinto preceito e sobretudo para nós como umbandistas crísticos? A questão justamente do acúmulo de riqueza enquanto milhões de pessoas estão aí sem alimento, sem teto, sem o mínimo essencial para poder viver com dignidade. Então é uma orientação, é um convite para que a gente não coloque como objetivo único e principal da vida a aquisição de fama, o acúmulo de riqueza, a obtenção de lucro ou mesmo de prazer sensual. É um preceito muito importante porque ele faz um convite para a simplicidade e, sobretudo, também para o uso do nosso tempo, da nossa energia, dos nossos recursos materiais e também, né, do nosso conhecimento em favor de quem está passando necessidade. Agora, o item número 6, o preceito número 6, ele já vai falar para nós recomendações, orientações com relação aos nossos sentimentos, sobretudo a respeito de raiva e ódio. A necessidade da gente não alimentar esses sentimentos, a gente não deixar que eles nos dominem e procurar contê-los, eliminá-los, a gente aprender a transformá-los em algo positivo, sobretudo quando a gente se dá conta e percebe que eles ainda estão como se fossem sementes na nossa mente, nos nossos pensamentos. Ou seja, não deixar que eles progridam de forma a virar ações, palavras, algo concreto, seja em pensamento, seja em atitudes, seja em escolhas ou em palavras. Ele é muito importante, mesmo porque, novamente, é um item que fala diretamente também da questão da reforma íntima. Ódio, raiva sempre vem associado com o processo de mágoa. E, na verdade, são 3 sentimentos que, no final das contas, a gente pensa que vai atingir o outro e, na verdade, a gente está se autoflagelando, está atingindo a nós mesmos de uma maneira muito nociva, achando que com isso vai atingir o próximo. Quer dizer, é erro em cima de erro. Então é muito importante. Vamos observar muito bem, eu falo isso porque a gente ainda está no 6º preceito, vamos partir agora para o 7º, que são todos preceitos que são muito úteis e vão contribuir durante toda a nossa caminhada, sobretudo para a nossa reforma íntima, não somente para a nossa vida enquanto umbandistas crísticos. Bom, o 7º, ele justamente fala do quê? Da nossa necessidade de foco, da gente escolher onde a gente vai depositar a nossa atenção, a nossa energia. Então ele diz, não se perca nas distrações à sua volta, mas mantenha sempre contato com tudo que é maravilhoso, refrescante e curativo dentro de você e ao seu redor. Quer dizer, a gente estar se cercando de boas energias, de coisas que nos remetam e nos levem à reflexão e ao exercício da virtude, do crescimento.
a gente vai com isso fazer o quê? Uma boa semeadura. Vai atrair para a gente, vai aprender a desenvolver vibrações de alegria, de paz, interno principalmente, em primeiro lugar. Tudo começa de dentro para fora. Tudo começa de dentro para fora. E em função disso, como consequência, a gente começa a vibrar, ter afinidade com coisas elevadas e também a repercutir nos nossos relacionamentos, nos convívios que nós mantemos com outras pessoas e no nosso meio. Nunca com a pretensão de sermos exemplo, de nos colocarmos em destaque na posição melhor do que os outros, mas na verdade, em primeiro lugar, tendo consciência de que aquilo que a gente faz com foco em boas coisas também oferece consequências positivas ao nosso redor e dentro de nós também. Cada vez mais a gente vai tendo e adquirindo condição de afinidade com a espiritualidade superior. Agora, nesse momento, nesse 8º, 9º e 10º item, são coisas que dizem também muito respeito ao momento contemporâneo que nós atravessamos. Vamos observar novamente como tudo isso é útil em diversos aspectos, não somente como umbandistas, porque ser umbandista não é só o período que se está dentro do local religioso, só quando se está estudando, só quando está em serviço, mas o grande desafio e o grande convite, na verdade, que os espíritos sempre nos fazem, o que é? É que tudo que a gente é ensinado, orientado, chamado a atenção a fazer, seja parte constante da nossa vida, o dia todo, às 24 horas. No lar com a família, com os colegas de trabalho, com os irmãos. Então, esse 8º preceito budista tem muita ligação justamente com esse convite, com essa determinação que a espiritualidade nos passa, seja através da codificação, seja através do conteúdo que a gente encontra como referência e orientação moral no Evangelho. Fala a respeito do poder que as palavras têm, sobretudo para criar discórdia. Então a gente tem que fazer o correto uso das palavras, evitar justamente a ruptura, as fissuras, as divisões em comunidade, no ambiente em que a gente vive. E essa comunidade é no lar, é onde a gente estuda, onde a gente faça algum trabalho social, aonde a gente vá frequentar por lazer, qualquer lugar onde nós estivermos, sobretudo onde estivermos também em serviço. Por quê? Porque é necessário e produtivo as pessoas se manterem conciliadas e que os pequenos conflitos sempre sejam resolvidos, de forma que não haja também assim espaço para surgimento de outros maiores. Também fala muito com relação ao nosso cotidiano, nesses tempos em que estamos gravando esse conteúdo, sobre a necessidade de sempre dizer a verdade, sempre privilegiar única e exclusivamente a verdade, não importa os interesses pessoais, não importa qual seja a pressão que haja em contrário disso. Não estimular o ódio, a divisão, através daquilo que se diz. Não querer causar espanto ou surpresa através de afirmações falsas também. Não repassar, não divulgar, não espalhar aquilo que se tem dúvida com relação à sua veracidade. A gente pode errar, fazer justamente algo que já não é uma coisa devida a cada um de nós, que é o julgamento. E em cima disso, como consequência, a gente então submeter à apreciação ou atenção de outras pessoas um sentimento de julgamento que muitas vezes pode ser, e na maioria das vezes sempre é, equivocado. Como que a gente vai então reparar, corrigir isso tudo?
Não tem como. Não tem como. Então o correto é a gente não espalhar, não passar adiante nada que possa ser inverdade. Também a gente deve evitar a condenação, a crítica, tendo certeza ou não. Vale sempre, em primeiro lugar, falar a verdade de uma maneira construtiva, que faça o progresso se manifestar, que seja de incentivo, de recurso positivo para si mesmo e para aqueles que estão ao seu redor. É importante a gente também sempre ter coragem em se posicionar diante de situações que sejam injustas, ou seja, não sermos cúmplices com a perpetuação do erro. Já o 10º preceito, ele fala de uma coisa muito delicada, que é justamente não confundir o meio umbandista com os interesses políticos, não confundir e não misturar os interesses políticos com o ambiente, com a seara umbandista. Uma comunidade religiosa tem que se posicionar sempre de maneira inequívoca em direção ao bem, contra a opressão, contra a injustiça, e contribuir de maneira efetiva para que situações como essa venham a ser corrigidas, venham a ser transformadas, mas jamais se valendo de recurso de relacionamento ou de política partidária. Agora vamos para a etapa final, a gente vai conhecer então os 4 últimos preceitos budistas, e enquanto a gente observa já que nesse 11º ele é importantíssimo, ele também encontra respaldo semelhante, um ponto comum semelhante com o que a gente tem no Evangelho. Ele fala aqui para a gente viver de uma forma que não seja contra a natureza, que não seja contra outros seres humanos. E também com outros seres vivos, não é mesmo? Então a gente tem que ter a nossa vocação alinhada para o bem coletivo. Não alinhar a nossa vocação, não empregar a nossa capacidade para prejudicar. Da mesma forma, a gente não deve andar em companhias de pessoas que prejudiquem outras pessoas, que tirem das outras pessoas a oportunidade delas viverem, delas andarem, delas caminharem adiante na sua trajetória de crescimento, nas suas vidas. E, sobretudo, o seguinte: não praticar o mal, não ser companhia do mal. Não é o suficiente. O Evangelho nos diz que não basta não praticar o mal. Isso revela uma certa preguiça em favor da realização do bem. Por quê? Porque não basta simplesmente não fazer o mal, é necessário sim ativamente praticar o bem. Mais eficaz do que a gente não fazer nada de errado é a gente fazer coisas certas. Lógico, perfeição não é desse mundo, perfeito só é Deus. Porém, a gente de braços cruzados não está fazendo algo de bom pelo simples fato de pensar que não está errando, que não está fazendo algo negativo. Então, é importante a gente salientar isso, como esse preceito é favorável àquilo que a gente já tem muito bem explicado, tanto no Evangelho como também na codificação. Agora, avançando para o 12º item, o 12º preceito, é uma lembrança muito simples, né? Mas é importantíssima, parece um pouco óbvia, mas é sobre a necessidade de se valorizar e de se preservar a vida, não tirando a vida de ninguém, impedindo que a vida de outros seja interrompida e fazendo sempre o esforço maior que seja possível para que a vida seja preservada, assim como a paz. Novamente,
um dos outros preceitos é complementar a esse. Falava justamente do quê? Da necessidade do emprego correto da palavra, não haver a discórdia, não haver a imposição à força dos pensamentos sobre quem quer que fosse, adulto, jovem, criança. E ele vem a reforçar justamente com esse item, com a necessidade de se manter a paz. E manutenção da paz se faz através do diálogo. Então a gente já sabe uma das ferramentas, a gente já foi mostrado uma das ferramentas para se evitar o conflito e se construir a paz, o diálogo, o bom convívio. O penúltimo preceito, ele vai nos falar então sobre a questão de posses. Da mesma forma que a gente não deve se ocupar em acumular riquezas de maneira desmedida, objetivar a fama, como já foi comentado anteriormente, também a gente deve ter respeito e não não tomar posse daquilo que é de pertencimento a outras pessoas. É necessário que a gente respeite a propriedade alheia, mas não necessariamente de maneira passiva. Em que aspecto? Servindo de cúmplice para quando outros quiserem tirar proveito da desgraça alheia, do sofrimento alheio, seja ele humano ou de espécies animais. Por último, esse preceito ele fala de uma coisa valiosíssima, que é a ferramenta material que cada um de nós recebe enquanto espírito encarnado. É o templo sagrado que cada um de nós tem, é um dos nossos lares, é o nosso próprio corpo. Então ele fala, não vamos maltratar o nosso corpo, vamos ter um cuidado respeitoso para a gente poder, então, com isso, ter ferramenta, ter toda a potencialidade à disposição de cumprir a nossa trajetória enquanto encarnados. Esse é o grande detalhe que muitas vezes a gente não se dá conta. O cultivo dos maus hábitos, a questão da alimentação, a questão do repouso, a sobrecarga, as emoções extremamente agudas e desnecessárias, tudo isso vai maltratando o nosso corpo. Então a necessidade sempre é de se preservar o mais saudável possível. Isso vem dos hábitos, vem da alimentação, vem também dos pensamentos, das palavras e das atitudes. Dessa mesma forma também, implicitamente aqui está se dizendo, para preservar a felicidade dos outros, respeite os direitos e os compromissos dos outros. Ou seja, vamos não interferir negativamente na vida das pessoas, não vamos destruir, não vamos ser motivo de desmoronamento, de desvirtuação ou de qualquer fonte de conflito ou tristeza nos nossos irmãos. E para encerrar, uma coisa muito importante, novamente, vamos aplicar as nossas energias vitais com responsabilidade. Justamente toda essa ferramenta maravilhosa que a gente tem, que é o nosso corpo físico, na verdade tem que ser posto em serviço da realização do nosso caminho. Então, energias como vitais, como a energia sexual, a espiritual, a nossa respiração, não devem ser desperdiçadas, empregadas para o mal, mas sim devem ser empregadas na realização do nosso caminho. E passa por saber que existem todos os demais preceitos e ter energia disponível e bem empregada para observarmos cada uma dessas recomendações que a gente acabou de ter conhecimento. Agora, vamos ao nosso momento de reflexão nessa aula. Tem esse convite, esse alerta para justamente a maneira como a gente deve conduzir as nossas expressões sexuais. Quando elas acontecem sem amor e sem comprometimento. A gente tem uma série de consequências. A gente tem a
necessidade de observar o sofrimento que a gente pode causar. A gente precisa respeitar e preservar a felicidade dos outros. E a gente também, sobretudo, deve não interferir em compromissos, em respeitar direitos. Então, sempre são atividades que a gente deve privilegiar a acontecerem com amor, com comprometimento, porque desta forma vai estar presente a consciência da responsabilidade. De outra forma, a gente pode se colocar na condição de trazer novas vidas a este mundo de uma maneira que não seja condizente com o que é devido e esperado de nós umbandistas, sobretudo considerando tudo que a gente estudou até agora e principalmente nessa lição. O senso de responsabilidade, o senso de não praticar o mal, e não apenas não praticar o mal, mas praticar o bem. Então, ter isso sempre vivo na cabeça é importantíssimo. Não é decorar, mas é viver. Então, ler hoje, estudar amanhã novamente, até que isso tudo a gente vá internalizando de modo a resultar numa prática, no modo de viver, em princípios. Se a gente não estiver afinado com isso tudo, em realidade a gente vai estar no rumo errado. Então a gente não vai praticar a religião de Umbanda. Então vai ser o alerta e é a necessidade de se parar tudo o que está fazendo e reavaliar. Reavaliar, se observar, fazer um exame de consciência, de atitudes e redirecionar, conduzir a bom rumo novamente. Concluindo então, irmãs e irmãos, tudo que vimos nesta aula número 3. Crístico é o sinônimo de amor universal, o amor divino através dos seres humanos, livre de quaisquer interesses e convicções individuais. É o amor verdadeiro, é o amor desinteressado. A gente também viu que o constante estudo, a aprendizagem e o empenho na prática cotidiana de ensinamentos crísticos, mais o estudo da codificação kardeciana e dos evangelhos à luz da razão e do bom senso, são requisitos inerentes ao umbandista crístico. Progredir, estudar sempre. Vimos ainda que devemos sempre desenvolver e recorrer à nossa capacidade de reflexão quando tivermos contato com ensinamentos, aquela boa prática de como identificar um pensamento, um ensinamento crístico. Antes de agirmos de acordo, teremos que avaliar se a gente não vai fazer simplesmente uma repetição sem pensar, ou se a gente quer satisfazer a alguém que nos ensina, ou alguém que nos recomendou alguma coisa, ou então se é porque a gente está se iludindo ou se imaginando sob uma influência espiritual. O mais importante sinal de que estamos diante de um conhecimento crístico é a nossa consciência ter crença naquilo que se é ensinado, e quando a nossa razão faz a validação disso junto com a nossa consciência. Então aí a gente vai saber sim e ter a segurança de que são ensinamentos pautados pela sabedoria divina. Nós vimos inclusive o conceito de melhor religião. Melhor religião é aquela que transforma e estimula os seres humanos a serem criaturas melhores, sobretudo íntima e individualmente, repercutindo assim no coletivo. A melhor religião é aquela que conseguir nos colocar no processo contínuo de reforma íntima.
Nós vimos também 14 preceitos budistas que enfatizam a necessidade da prática da reforma íntima, aliada a princípios morais básicos, essenciais, a posturas, a correta comunicação, a não fortalecer a mentira, mas sim enaltecer e praticar a verdade. Tudo isso vai de encontro, vai junto com aquilo que nós temos de orientado na codificação, no Evangelho. Nós vimos também que o bom caminho para um umbandista crístico é aquele constituído de estudo, perseverança, aprendizagem e, sobretudo, a prática, principalmente fora do trabalho espiritual, junto dos familiares, consigo mesmo, com colegas de trabalho, de estudo, vizinhos, os familiares, e que isso tudo acontece de uma maneira contínua e progressiva. Não é uma conquista repentina e nem de um dia para o outro. Para encerrarmos essa aula, fica uma atividade complementar que cada um pare por um tempo, faça um Pai Nosso e uma Ave Maria com fé e busque o Evangelho segundo Mateus, o capítulo 7, e faça a leitura desse capítulo. Ele é um capítulo breve. Leia várias vezes esse trecho, procure refletir a respeito e aí procure relações entre esse trecho do Evangelho com aquilo que tivemos oportunidade de conhecer hoje através dessa aula. Releia novamente, em momentos que sentir necessidade, volte a ler novamente. Parte do ensino não é simplesmente estudando, mas também através da revisão, e a cada instante que experimentarmos, será um momento específico que nossa compreensão vai sendo amplificada. Significados, possibilidades que podem na primeira vez terem ficado desapercebidas porventura, vão vir a se mostrar para nós um complemento, um esclarecimento a mais. E com isso, se esforçando na prática de vivenciar, de fazer bom uso de tudo o que foi apresentado até agora, procure se observar ao longo do tempo o quanto de mudanças será possível perceber. Agradecido a todos pela oportunidade, o tempo dedicado, que esse momento de estudo seja proveitoso e que estejamos próximos, com a graça de Deus, numa próxima aula. Que assim seja.